Bom, consegui voltar aqui. Então, no nosso outro encontro, a gente falou um pouquinho dos manuais que a gente utiliza para fazer o diagnóstico do TEA, mostrei para vocês como é que o DSM e a CID-11 apresentam esses diagnósticos, falei das características principais, então, para a gente poder fechar um diagnóstico de TEA, a gente volta e meia a gente se depara com alguns diagnósticos que, por causa de uma característica ou outra, essas crianças recebem o diagnóstico de TEA e muitas vezes, no final das contas, não era o diagnóstico de TEA, era às vezes um atraso no desenvolvimento ou um atraso no desenvolvimento da fala. Então, sempre pensando que para a gente fechar um diagnóstico de TEA, a gente precisa ter dificuldade persistente na comunicação e na interação social, comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos precisam estar presentes desde os anos iniciais aí na infância e causar prejuízo significativo no funcionamento diário. Se tem algumas características, mas não tem prejuízo no funcionamento no dia a dia, nos meios onde essa criança está, tem uma grande chance de não ser TEA, ser apenas algumas características aí, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, isso significa que os sinais e sintomas precisam estar presentes desde os primeiros anos de vida, então ninguém vira autista depois de adulto. Para que a gente feche um diagnóstico, mesmo na idade adulta, a gente precisa ter essas características aí na primeira infância. Aí falei de alguns critérios para vocês, não sei se vocês já tiveram acesso aos slides, mas se não tiver, eu vou pedir depois para enviar para vocês. Falei um pouquinho dos impactos, em cada um dos níveis de suporte. Então, se a gente tem nível 1, 2 e 3 de suporte, não é pela gravidade do quadro, e sim pela demanda de suporte que aquele estudante vai precisar na escola para que ele possa funcionar melhor, para que ele possa realizar as atividades de forma mais adequada, mais adaptado aí no ambiente escolar. Então, às vezes, a gente pode ter uma falsa impressão de que TEA nível 1 de suporte é leve, mas nem sempre é tão leve assim. Às vezes ele é leve porque ele tem, né, ele consegue ter uma fala funcional, uma boa comunicação, não tem tantas alterações de comportamento, mas isso não significa, por exemplo, que ele não tem uma dificuldade de regulação emocional, regulação sensorial, e algumas dificuldades também no convívio aí com as outras pessoas no dia a dia. Falamos da importância desse ambiente escolar ser adaptado, falei da importância da gente ter, né, que a chave aí do segredo para vocês conseguirem realizar um trabalho adequado com esses estudantes é pensar na flexibilidade, na clareza e principalmente no suporte individualizado, lembrar que a gente precisa ter atividades acessíveis e estimulantes, respeitando as características de cada estudante. Às vezes, quando a gente fala numa educação inclusiva, a gente fica pensando que a inclusão é para todos, então eu preciso oferecer as mesmas coisas para todos os meus alunos. E a gente acaba esquecendo que nem sempre o oferecer o mesmo para todos os alunos significa que eu estou oferecendo o adequado para os meus alunos, principalmente com TEA. Eu preciso respeitar as características individuais de cada estudante. E eu percebo, assim, no dia a dia, que às vezes essas crianças elas estão sendo punidas pelas necessidades que elas têm. Então, quando a gente não oferece a flexibilidade que ela precisa, quando a gente não dá o suporte individualizado, quando a gente não tem atividades acessíveis e estimulantes, o que deveria ser para todos os alunos, né? Mas principalmente para o nosso aluno com TEA, é como se realmente a gente estivesse punindo aquele estudante pela condição que ele apresenta, pelo transtorno que ele apresenta. E aí eu falo isso não só pensando no TEA, pensando nesse público todo da educação inclusiva. Por que eu estou trazendo isso assim logo no comecinho da nossa aula, né? Só para vocês terem uma ideia e talvez mudar um pouco a forma de enxergar os alunos de vocês nas escolas. Eu tenho uma criança que eu acompanho, ela tem um diagnóstico de TDAH. Ano passado, ele deu um pouco de trabalho por falta de manejo comportamental da escola, e quando foi esse ano, o colégio, que é um colégio privado, não aceitou renovar a matrícula dele. Ele ficou mais de um mês sem entrar para a escola, porque, não tem mais vaga, aquela coisa toda. Eis que, de repente, montaram uma escola menor aqui, e essa criança, então, foi matriculada nessa escola, com turmas pequenas, ou seja, parecia que seria o paraíso para ela.
Bom, claro que ele tem demandas comportamentais. Então, quando foi agora, parece que houve um probleminha lá, e ele ou esbarrou ou empurrou uma criança menor que ele, e pasmem, olha a proposta que a escola teve a capacidade de fazer para os pais dessa criança. A escola propôs que até o final do semestre a criança fosse no contraturno para a escola, que não tinha o ano que ele está, que é o primeiro ano, e que ele ficaria com o professor de apoio dele, sozinho, gente, até o final do semestre. Então, eu acho que às vezes a gente vai ter aluno com comportamento difícil, que vai desafiar a gente, que a gente vai achar que está irritando a gente, mas a gente precisa enxergar que ele é uma criança. Então, o que que a escola imagina que ela está fazendo para beneficiar esse aluno, colocando esse aluno sozinho numa sala, no turno da tarde, no contraturno, com um professor de apoio, que na verdade nem é um professor de apoio, é um monitor de apoio que a família está pagando, para que ele tivesse alguém por conta dele na escola, já conhecendo, né, a criança como ela é, e aí, pasmem, essa foi a saída que a escola encontrou. Então, sempre lembrem disso, gente. Por mais difícil que seja uma criança, e a gente vai discutir hoje com exemplos bem práticos desses tipos de alteração que as crianças podem apresentar no dia a dia, a gente precisa entender que ali a gente tem uma criança. E às vezes eu percebo assim, quando a escola não dá conta, ela coloca toda a responsabilidade de tratar daquela criança na saúde. Mas tem hora que a saúde também não vai dar conta, e aí a gente não tem nem para onde encaminhar mais. Então a gente precisa andar juntos, saúde e educação, principalmente quando a gente fala de manejo comportamental, que é um desafio, né? Vocês vivem isso aí todo dia, não precisa nem de eu falar. Mas que existem saídas. A gente só precisa fazer um trabalho em conjunto, família, escola e saúde. Bom, então a gente falou da importância da gente ter objetivo claro e realista para com aquele aluno. Às vezes a gente tem uma expectativa muito alta e acaba que a gente acha que aquela criança não está evoluindo na escola, mas é muito em consequência do objetivo e da meta que a gente traçou para aquela criança. Lembrando que, uma vez a nossa criança tem um diagnóstico e tem as suas limitações, né, observadas, declaradas, relatadas, a gente não pode ter a expectativa de que a gente vai curar aquela criança, que ela vai ter um funcionamento maravilhoso na escola depois que a saúde curá-la. A gente não vai conseguir chegar nesse nível de metas atingidas, uma vez com o diagnóstico, para sempre com o diagnóstico. O que a gente vai conseguir é ajustar comportamento, melhorar e favorecer o aprendizado, mas curar aquela criança para deixá-la, né, no formato das crianças que não têm deficiência, isso a gente não vai conseguir. Então, se a gente tiver isso bem claro para a gente, fica mais fácil a gente entender o nosso papel. Tem alguém com a mãozinha levantada que não dá para eu ver o nome. Eu vou. Oi, Alexandra, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Darlene? Tudo Alexandra, ótimo. eu não sei, talvez você ainda vai abordar esse assunto. O que a escola pode fazer também com os outros pais? Porque o que a gente percebe? A criança é autista e aí, às vezes, ela agride um coleguinha, a escola toma o que está dentro das possibilidades, né, da escola, que também a gente tem a nossa limitação. Como a gente abordar esses pais dessas outras crianças que às vezes procuram a escola para falar assim, e agora? Qual é o seu, o que você vai fazer? Meu filho vai continuar apanhando, né? Vamos assim dizer. Não. Meu filho vai continuar sendo apanhando na escola? O que a gente, enquanto escola, pode fazer? Então, eu imagino até que o que tem acontecido com essa criança aqui é que o pai foi lá exigir uma atitude da escola. Sabe o que eu sempre penso, Marlene? Eu sempre penso assim, olha, quando duas crianças neurotípicas brigam e os pais são chamados na escola, nunca se levanta uma queixa maior do que é daquela realidade da briga dos dois. Os dois estão errados, não podiam ter brigado, e os pais aceitam porque não tinha um diagnóstico ali no meio que justificasse um comportamento ou outro. Mas quando a gente tem uma criança com diagnóstico, esse cenário muda.
e eu imagino que você já esteja também há bastante anos lidando com essas situações aí, então você já deve ter observado isso. Se é criança autista que bate no outro, é porque ele é agressivo, é porque ele precisa ser medicado, e o outro pai exige alguma atitude em relação a ele. Mas se é criança autista que está apanhando, aí é coisa de criança, aí não tem problema. Eu vivo isso, assim, diariamente na minha prática aqui, né? A gente tem mais de 100 crianças na APA em atendimento, então eu vivo muito isso. Bom, o que eu acho que as escolas precisam trabalhar com esses pais? É lógico que a última coisa que as escolas querem é que aconteça esse tipo de coisa, né? Que uma criança agrida a outra, né? Porque fica numa situação melindrosa. O que a gente precisa que esses pais entendam? Em primeiro lugar, que o filho dele poderia ser aquele filho autista que, infelizmente, apresentou alguma alteração de comportamento em algum momento. Os pais nunca se colocam no lugar daquela outra família. Então, quando eles exigem de vocês uma postura diante disso, eles praticamente estão exigindo uma punição com aquele aluno. Né? A gente pode até trocar o nome, mas o que esses pais querem é isso. Né? Por quê? A partir do momento que a gente tem também um monitor de apoio para essas crianças que têm esses comportamentos disruptivos, a gente precisa entender o que esses monitores de apoio estão fazendo na hora que acontece algum desse tipo de agressão. Todas as vezes que esses relatos chegam para a gente pergunta assim, mas o que a criança, o que aconteceu no momento? E isso eu vou falar daqui a pouquinho, né? Agora acho que já deu um prazinho para o povo entrar. A gente sempre quer entender que contexto que aquela situação aconteceu. Existem inúmeros fatores que podem ser gatilhos que estão desencadeando esses comportamentos nas nossas crianças com TEA. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender não é o comportamento em si, que foi lá e bateu no colega, mas é o que aconteceu antes. Muitas vezes o colega provocou e ninguém enxerga esse outro lado. Todo mundo só enxerga o lado quando o autista vai lá e bate. E a gente sabe que menino não é santo. Eles provocam, eles cometem bullying. Esse menininho que eu contei, que a escola sugeriu que ele ficasse sozinho na turma da tarde, ele falou comigo, os meus colegas ficam me chamando de bolota. Então, para uma criança que tem uma dificuldade de compreensão, ser chamado de bolota, sendo que ela não é uma bolota, né, que tem uma dificuldade aí de entender, que às vezes é uma brincadeira de mau gosto, porque a gente tenta contornar sempre a situação. O que acontece muitas vezes? A gente tem que entender o contexto, para que isso pare de acontecer. Às vezes é uma criança que tem dificuldade de ter outra criança perto dela, porque ela tem alterações sensoriais, disfunção de integração sensorial, e que ela não suporta. Então, às vezes, a reação dela não é de bater na outra criança para agredir, para machucar. Às vezes, ela não suporta aquela proximidade física ali com ela. Por isso que eu trouxe alguns contextos em que isso acontece na escola, para a gente poder tentar, pelo menos, mudar o olhar. Por que será que a minha criança está tendo esse tipo de comportamento nas situações? Mas é muito importante que a gente tenha essa clareza. Qual era o contexto, o que estava, né, o que aconteceu ali antes daquilo, e não simplesmente culpabilizar aquela criança que foi lá e bateu na outra. Não é fácil, eu sei que não é, eu sei que os pais são difíceis, e eu imagino até que o pai tenha exigido da escola, né, ou você dá um jeito nessa criança, ou eu tiro meu filho daqui, né, não sei se vocês assistiram aquele filme, né, O Extraordinário, em que a escola banca não expulsar a criança da escola, né, preferiu que a outra família saísse. Então, assim, a gente vive isso no dia a dia, né, por incrível que pareça, parece história de filme, mas a gente vive muito essa realidade. Por isso que muito mais importante é entender o contexto do que aquilo aconteceu, para que a gente possa prevenir. Se eu começo a entender quais são os gatilhos que fazem com que o meu aluno tenha esse tipo de comportamento, antes que o gatilho aconteça, eu já vou entrar ali e vou mediar aquilo para não acontecer. Por exemplo, observar, geralmente, então tá, hoje o menino foi lá e bateu no colega, tá. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né, mas só para a gente adiantar um pouquinho. Era depois do recreio? A criança estava cansada? Será que ela queria falar que ela precisava sair da sala? É uma criança que é verbal, né, que consegue falar o que ela está sentindo, o que ela quer? Infelizmente, a maioria das nossas crianças com TEA, elas não têm um vocabulário para poder elas não têm nenhuma fala funcional, nenhuma comunicação funcional. A maioria dessas alterações de comportamentos disruptivos, eles vêm justamente
pela dificuldade de comunicação. Ela não consegue chegar e falar, aquele colega está me irritando, se ele continuar me irritando, eu vou ali e vou bater nele. Ela não consegue. Então, quando ela chega a explodir e agredir quem está mais próximo, com certeza não é do nada. E geralmente o que a gente escuta é, não é do nada, ele sai lá do lugar dele para bater no outro. Não é do nada. Passem a observar que vocês vão conseguir entender. Todo comportamento ele tem uma função, que seja de reclamar alguma coisa, de não suportar o que está acontecendo ali. A gente vai estar falando mais disso, só vou dar uma aceleradinha aqui, ó, porque aí a gente já entra na nossa aula de hoje, que é o que a gente vai abordar mais, tá? E aí a gente vê se eu conseguir te responder, senão a gente volta à discussão aqui. Falei da importância da comunicação alternativa, né? Depois, se futuramente vocês quiserem, a gente pode fazer aí presencialmente oficinas de comunicação alternativa, mas a gente precisa dar voz para as nossas crianças que não falam, porque esse é o maior agravante mesmo para as alterações de comportamento. A gente tinha parado ali, né? Eu trouxe uma abordagem do Tite, que fala, que é voltada para essa questão da estruturação do ensino para a criança com TEA. Funciona maravilhosamente bem, porque mostra para a criança com previsibilidade o que é que ela tem para fazer, o momento que ela vai fazer a atividade e o momento do acabou. A gente sempre bate muito nessa tecla da importância da previsibilidade, então quando a gente tem as atividades para a criança com TEA, ela precisa ter previsibilidade também no começo, no meio e no final da atividade. A ideia do Tite, e utilizado também na escola, é promover segurança, autonomia, engajamento. Às vezes a gente quer que a criança faça uma atividade que está muito além do que ela dá conta de fazer. Semana retrasada, porque eu acho que o nosso encontro foi antes disso, eu atendi uma menininha na PAI com diagnóstico de TEA, uma gracinha, não tinha alteração de comportamento nem nada, mas ela muito cedo ela aprendeu a ler, ou seja, ela decodifica o que ela está lendo. Leitura e escrita são dois processos diferentes, embora eles andem lado a lado. E aí ela já teve alta, não tinha mais demanda nenhuma para poder ser trabalhada na PAI. Essa mãe me procura e fala comigo, olha, Alexandra, a menina está dando trabalho na escola, porque ela se recusa a fazer as atividades propostas. Quando é atividade de escrever, então, ela empurra o papel, ela começa a chorar e ela não quer fazer de jeito nenhum. Resultado, eu fui avaliar a criança e, pasmem, ela sabe ler, mas ela não sabe escrever. Então, se eu quero exigir que a minha criança está no segundo ano, né? Então, teve o primeiro ano inteirinho do ano passado para poder identificar essa lacuna, que a criança sabia ler, mas que ela não sabia escrever. E não falo escrever só à mão, não. Mesmo você dando as letras da palavra para ela montar, ela não sabe codificar aquela palavra. Ela não faz o processo inverso da leitura. Então, com isso, quando a atividade era de escrita, qual a saída que ela tinha? Ela não dá conta de formular a frase, eu não consigo escrever porque eu não sei. Aí o que ela faz? Aí ela chora, ela empurra o papel, ela não quer pegar no lápis, e aí isso vai gerando outras situações desagradáveis na escola. Aí a mãe começa o quê? A receber bilhete na agenda todo dia. Hoje a fulaninha não quis fazer a tarefa, hoje fulana rasgou o papel, hoje fulana não quis pegar no lápis. Então, sempre a gente tem que ter isso na nossa mente. Existe alguma coisa ali que está desencadeando aquele tipo de comportamento. Às vezes não é tão fácil para a gente perceber, como a escola em 1 ano e meio não conseguiu identificar que a menina estava lendo, mas não sabia escrever, né? Às vezes a gente consegue identificar ali bem na hora. Eu trouxe a Viviane de Leon aqui como uma referência para vocês. Ela é uma terapeuta ocupacional que é certificada oficialmente pelo modelo TIT. Quando vocês tiverem a oportunidade de segui-la no Instagram, ela dá muita dica bacana, e de fazer um curso com ela, eu tenho certeza que vocês vão mudar totalmente a forma de trabalhar com as crianças autistas na escola. O outro ponto importantíssimo é o manejo comportamental. Antecipar mudanças na rotina dessa criança, usando imagens ou histórias sociais, manter consistência nas regras e no modo de interagir. Às vezes, o que acontece? A gente começa a trabalhar algumas questões de limite, e aí um dia a escola libera o que a criança não pode fazer, no outro dia ela não quer que a criança faça. Às vezes a gente está passando pela situação de tirar a tablet, por exemplo, da criança, aí às vezes a escola só vê uma forma da criança acalmar na hora que entrega o tablet para ela. Então, a gente vai falar disso hoje. Às vezes a gente está reforçando os comportamentos inadequados da criança na sala, achando que o que a gente está fazendo é o melhor caminho possível,
né? Então, a gente precisa manter consistência nas regras e no modo de interagir, né? Usar o reforço positivo, que sejam os elogios, que funcionam muito bem para muitas crianças. Para outras, a gente vai precisar usar ficha, vai precisar usar recompensa. A recompensa, a gente fica imaginando que é sempre alguma coisa de comer, mas nem sempre. Às vezes, quando a gente pode fazer o combinado com ela, quando você terminar a tarefa, você pode escolher o livro que você vai ler, né? Logo depois que termina a tarefa, você pega uma revistinha para ler. Então, a gente precisa recompensar os comportamentos adequados. Só qual que é a nossa tendência? É identificar os comportamentos inadequados e querer punir a criança pelos comportamentos inadequados que ela teve ali naqueles momentos. Evitar repreensão brusca, né? Usar um redirecionamento. Às vezes a gente dá muita atenção para uma situação que não deveria, e aí a gente está reforçando o quê com a criança? Faça mesmo, olha só a plateia que você tem para assistir. Eu acho que vocês já devem ter vivenciado isso também. Então, uma criança bate no outro, aí a monitora chama a professora, que chama a professora da sala do lado, que chama a menina da limpeza. Olha como é que esse menino dá trabalho, e aí fica toda aquela plateia assistindo o menino em crise ali, né? Ter planos de crise para situação de auto ou heteroagressividade. Por isso que é tão importante a gente entender os comportamentos e os gatilhos que aquela criança nos mostra, justamente para evitar os episódios de auto e heteroagressividade. Manejo comportamental, né? Então, a gente tem muito que valorizar os comportamentos adequados dessa criança, oferecer escolhas, usar recompensa social ou material quando necessário e respeitar principalmente gostos e preferências individuais. Então, é bom quando a gente tem essas estratégias, né? O quadro de economia de fichas. Aspectos sensoriais. Gatilhos, a gente pode não achar porque não incomodam a gente, mas às vezes barulho, luz, cheiro, isso pode ser gatilho para a nossa criança. E às vezes não tem nada a ver com aquele ambiente ali na nossa percepção. Mas às vezes é um grito que foi o que ela ouviu de repente, é um barulho que foi que é o que aconteceu lá fora da sala, que desencadeou ali uma alteração nesse comportamento. Permitir o uso de recursos sensoriais, como os abafadores e os mordedores, porque eles ajudam muito na autorregulação dessa criança. Adaptar o ambiente, diminuir estímulos visuais, estímulos sonoros excessivos. Né? Promover as atividades em pares. O que acontece? As turmas em que existe uma aceitação melhor daquela criança, e quando eu falo dessa aceitação, é no respeito a não fazer muito barulho, não aproximar quando essa criança não estiver muito disposta a aproximar. A gente tem menos problemas e menos alterações de comportamento. Quando a gente tem uma turma muito cheia, muito agitada, crianças irritadiças ali também, a gente costuma ter mais problemas de comportamento nessas turmas. Incentivar a participação em atividade coletiva adaptada, realizar ações de sensibilização com a turma. Combinado, né, já dizia minha mãe, combinado não sai caro. Então, as regras e os combinados, eles precisam existir. Inclusive, as nossas crianças neurotípicas precisam ter mais respeito com as nossas crianças atípicas, né? O bullying está muito frequente, a gente vem discutindo isso há milhões de anos e eu tenho certeza que também é um desafio na escola de vocês. Olha lá o bobinho, olha lá a cara dele, ele não sabe fechar a boca, né? Vai lá e mexe, ô gordinho, né? Então, assim, para as nossas crianças que têm uma dificuldade na compreensão dessas situações, vira um desafio ainda maior, né? Então, a gente precisa trabalhar, porque muitas famílias também não educam os seus filhos em casa, esses filhos desrespeitam as outras crianças na escola, e é sempre ele que é o santo. É justamente essas famílias que vão lá na escola, muitas vezes, para poder implicar, achar ruim, reclamar do que está acontecendo com o filho deles. Mas quando é o filho deles que bate, não tem problema. Eu tenho certeza que vocês já ouviram famílias que orientam as crianças a não levar desaforo para casa. Bateu, bate de volta. Né? Não traz. E se você ainda me contar que você apanhou na escola, apanha de novo quando chegar em casa. A gente pensa que isso está muito lá atrás nas nossas histórias, mas isso ainda é presente no dia a dia e no ambiente escolar. Né? Parceria com a família. E aí, gente, a gente precisa mobilizar todas as famílias nas escolas. Porque são situações que não estão no controle de vocês. Vocês, eu tenho certeza que vocês vão tentar ao máximo
que isso não aconteça, mas às vezes pode acontecer, assim como pode acontecer da criança tropeçar, cair, cortar a boca, né? Às vezes, como pode acontecer de uma criança puxar o brinquedo da outra e a outra ir lá e morder, mesmo que ela não tenha diagnóstico. É o que eu sempre falo para os pais, existe um peso no diagnóstico e é um preço que se paga muito, muito alto com isso, né? Comunicação constante, agenda diária com informações sobre rotina, alimentação e comportamento, mas que não se use essa agenda para todos os dias reclamar daquela criança. Gente, às vezes eu acho assim, a gente fala muito disso e eu fico doída pelo lado de cá, eu às vezes pego a agenda dos meus meninos e eu encontro frases do tipo: o seu filho está incomodando as outras crianças, o seu filho não me deixa dar aula, o seu filho atrapalha as atividades. Então, pensa, todos os dias vai uma reclamação. É como se os professores não conseguissem enxergar o mínimo do mínimo do mínimo de alguma coisa boa que aquela criança consiga fazer na escola. Né? Envolver as famílias, a família nas metas pedagógicas e funcionais. Aí quando vocês falam para mim assim, mas às vezes eu chamo a família não comparece. Para que ela vai comparecer se ela já sabe que vocês vão reclamar do filho delas? Não vai aparecer mesmo, porque chega uma hora que essa família também está esgotada. A gente também precisa olhar para essa família, né? Se é difícil para a gente ficar 4 horas com essa criança na escola, e às vezes tem 2 horas que a criança está lá, a escola liga para a família pedindo para buscar, porque ele está agitado, porque ele está nervoso, imagina essa família que está com essa criança o restante do dia, mais o final de semana, entra de novo, e aí vem as férias, e essa família não tem descanso, não tira férias da criança, né? Compartilhar estratégias que funcionam tanto em casa quanto na escola. O combinado tem que ser único. A criança não pode fazer algumas coisas na escola que depois chega em casa, a família permite que ela faça. Do mesmo jeito que, se a família tem alguns tratos, alguns combinados de coisas que essa criança não pode fazer, ela também não pode fazer na escola. Então, a gente precisa falar uma linguagem única. Uma das coisas que os nossos meninos precisam é disso, é de regra, é de combinado. E esses combinados precisam acontecer em todos os espaços. Porque senão, o que acontece? Ele vai para a PAI, funciona maravilhosamente bem. Aí, quando vai para a escola não consegue. Aí, quando vai para a casa também não consegue. Então, para funcionar, a gente precisa falar a mesma língua. Articulação entre o professor regente, o professor de AE, a equipe de apoio, gestão e a equipe de saúde, quando a gente tem no município. Mas eu sei que às vezes é um desafio ter todos os profissionais da equipe, né? Mas o psicólogo geralmente a gente tem, né? Dificilmente a gente não tem pelo menos um psicólogo aí no atendimento clínico. Reuniões periódicas aí para o acompanhamento. Voltou. Bom, sempre monitorar. Se a gente só parte do princípio dos comportamentos inadequados daquela criança, a gente nunca vai conseguir ver as melhoras que a gente está alcançando com ela. Rever as estratégias que não estão funcionando. Todas as vezes que ele começa a gritar na sala, a professora pede para tirar ele da sala porque ele atrapalha a aula dela. O que vai acontecer? Todas as vezes que ele quiser sair da sala, ele vai começar a gritar, vai começar a bater, vai começar a jogar os móveis para cima, porque ele sabe que naquele momento ele vai ser retirado da sala. Aumentar gradualmente o nível de complexidade dessas tarefas aí. Bom, os resultados eles vão ser construídos no dia a dia, com paciência, apoio e respeito. Cada conquista importa, mesmo que ela pareça pequena aí nesse primeiro momento. Vamos entrar agora aqui mais na questão do manejo do comportamento. O que nós queremos? Nós da clínica, a família e a escola. Que essa criança, que esse estudante tenha uma maior participação na vida do dia a dia dele e na vida social, que a gente consiga ter uma redução na dependência dele, de ter sempre uma pessoa ajudando e auxiliando nos afazeres, um aumento na autoestima e o senso de pertencimento, uma melhor qualidade de vida, tanto para aquele estudante, quanto para a família, quanto também para a escola. Quando a gente fala, então, do comportamento, que é o que mais interfere no desempenho da nossa criança, né? O comportamento em si, ele é qualquer ação ou resposta apresentada por uma pessoa que pode ser observada e, quando necessário, medida. Então, se eu pergunto para vocês, o João, quantas vezes por semana vocês precisam tirar o João da sala? Nossa, todo dia a gente precisa tirar.
Então, eu consigo medir que de segunda a sexta ele sai pelo menos uma vez por dia. Tá, o que que acontece? Ah, o João, todas as vezes que ele vê uma folha, ele já começa a ficar agitado na carteira, porque ele não quer fazer aquela atividade de folha. Então, eu tenho como observar o comportamento do João. E aí, o que que o João faz? Aí ele rasga a folha, ele joga os lápis para cima, vai brigar, vai bater lá no colega do lado, ele arruma um jeito aí de mostrar a insatisfação com aquela atividade inadequada, naquele momento ali para ele. O comportamento, ele acontece em interação com o ambiente. Não esqueçam disso, gente. O ambiente dita os comportamentos das nossas crianças. Se a criança não dá problema na clínica, se a criança não dá problema na família, ela dá problema só na escola, onde que está o problema? Na escola. Se a criança não dá problema na escola e nem dá problema na clínica, a criança dá problema só em casa, aonde que está o problema? No ambiente da casa. Eu tenho uma família que tem várias pessoas com deficiência intelectual na família, e esses dias para trás eu falei com a mãe assim, olha, eu tenho certeza que o problema está no ambiente da sua casa. Aí ela vira para mim e fala assim, não, não está não, eu acabei de mudar, eu estou morando em outro endereço agora. Então, às vezes, a gente até o entendimento dessas famílias é rebaixado, e aí é difícil, às vezes, elas seguirem as orientações que a gente dá, né? Bom, o comportamento ele acontece em interação com o ambiente e é influenciado pelos estímulos internos. Muitas vezes as nossas crianças elas têm alterações sensoriais, alterações emocionais, têm pensamentos que às vezes elas não compreendem, né? As emoções que elas não dão conta de lidar, e sensação, quando a gente pensa aí na questão dos estímulos sensoriais, quanto externos, que são quem? As pessoas que estão ali ao redor daquela criança, objetos e situações que ela está vivenciando. Pasme, eu já estive em uma escola uma vez em que a criança estava chorando e eu falei para a professora, o que geralmente vocês fazem? A professora me respondeu, eu venço ela pelo cansaço, uma hora ela cansa e ela para de chorar, né? Todo comportamento desempenha uma função. Isso não é a Alexandra que está falando, isso é a ciência que aprova para a gente, comprova, né? Todo comportamento, ele tem uma função, ou seja, atende a alguma necessidade daquela criança, né? Uma necessidade de quem o emite, mesmo que muitas vezes a gente não perceba de forma imediata qual era a função daquele comportamento. E quando a gente para pensar isso, a gente que não tem, né, TEA aqui, por exemplo, a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, para as relações com os nossos companheiros, para as relações com os nossos pais, para as relações com os nossos filhos. Todas as vezes que acontece um comportamento, gente, ele tem uma função. Seja uma função de, olha, eu estou chateada com meu marido, quando ele chegar, eu vou ficar retraída, não vou dar muito papo, para ele poder perceber o que foi que aconteceu. Quando eu preciso chamar a atenção da minha filha ou do meu filho, quando ele se comporta mal. Então, sempre tem um elo entre o comportamento e qual era a função daquele comportamento. Tanto que a gente educa os nossos filhos falando o que para eles? Toda ação tem uma consequência. Então, todo comportamento emitido pelo nosso estudante, ele tem que ter uma consequência. Só que, às vezes, a gente está indo pela consequência da punição e ele não vai entender isso, tá? Quando a gente fala desses comportamentos do tipo agressividade, né, que são os comportamentos que não estão dentro do padrão, a gente chama de comportamento disruptivo. Eles podem interferir no funcionamento diário daquele estudante, e aí acaba que respinga, né, no restante da sala, e aí interferindo, então, nas interações sociais e nas educacionais também. O que inclui? Birra, agressão, crise, repetição excessiva. Então, tá vendo? Eu não estou tirando os comportamentos inadequados da vida do nosso aluno com TEA, e nem estou justificando porque eles fazem isso. Eu estou explicando por que esses comportamentos acontecem, né? Olha só, geralmente relacionados em primeiro lugar, dificuldades na comunicação. E aí não é por ordem de importância, mas a comunicação sempre vai vir primeiro mesmo, na dificuldade da regulação emocional e principalmente também, né, não menos importante, adaptação às mudanças lá na rotina escolar.
A escola precisa garantir que a criança compreenda e que ela seja compreendida. Às vezes a gente explica 500 vezes no auge da crise da criança, esperando que ela entenda para aquele comportamento não repetir. Ela não só não vai entender, como não vai funcionar naquele momento. Muitas crianças autistas, elas podem apresentar dificuldade em comunicar dor, gente, por incrível que pareça. Outro dia eu estava lendo um artigo que falava justamente da tendência de crianças autistas com enxaqueca, indivíduos autistas com enxaqueca. Então, muitas vezes, eles batem a cabeça na parede porque eles estão com enxaqueca. Olha o que é, né, ironia do destino, né? Quer dizer, eu estou com enxaqueca e aí eu bato a minha cabeça na parede porque eu estou com dor de cabeça. E às vezes ele não consegue, às vezes é dor de barriga, é outra coisa, e ele não consegue comunicar essa dor. Para pedir pausa, é muito comum o cansaço sensorial dessas crianças, mas elas não sabem pedir uma pausa. E aí elas alteram o comportamento nesses momentos. Expressar medo. Por que a criança autista não pode sentir medo? Ela, às vezes, ela sente medo também. E aí, como é que ela vai expressar isso? Ela não sabe. Dizer que ela não entendeu. Então, você está falando agora, todo mundo senta. O que é todo mundo para criança autista? Se você não falar, João, agora é hora de sentar, às vezes ele não vai entender, porque ele não é todo mundo. Ele é o João. Então, quando você dá uma ordem para todo mundo, ele pode não entender. Às vezes, ele está iniciando o controle de esfíncter, ele não sabe pedir para ir no banheiro. Ou mais, em casa, a família fala, você quer fazer xixi? E na escola, vocês falam, você quer ir no banheiro? Se não é a mesma coisa usados nos dois ambientes, às vezes ele pode não entender o que vocês estão querendo falar. Recusar uma atividade de forma funcional. Eu não sei fazer essa atividade, eu não quero fazer essa atividade, eu não dou conta de fazer essa atividade. Olha, gente, hoje uma mãe me mandou uma mensagem. Ano passado a gente estava meio num processo de avaliação desse filho para se fechar ou não um diagnóstico de TEA. Bom, o que mais me veio, né, me remeteu pelos comportamentos e pelas situações é que é uma criança que tem, né, um pré-adolescente aí que tem uma ansiedade generalizada. Ele chega a suar frio, ele tem esses sintomas, né, fisiológicos quando ele passa por estresse. E aí, já é uma criança com muita dificuldade de interação social com os colegas, sofre bullying da hora que entra na escola até o final do dia, né, da escola. E aí, para piorar a situação, essa semana é uma semana de Jogos Olímpicos na escola, né? E nisso, ele começou a entrar em pânico, porque ele é péssimo no futebol. E a professora informou que ele seria obrigado a jogar futebol. E ele apavorou, gente. Por quê? Porque ele sabe que ele é péssimo. Aí a professora falou que ele ia ficar no gol. Imagina, a maior responsabilidade do jogador, depois do que marca o gol, é o que fica protegendo o gol. E ele não sabe jogar futebol. E aí o que a escola quer? Quer obrigá-lo a participar dos jogos. Então, às vezes, a gente não está falando nem só dos casos das nossas crianças com o diagnóstico, né? Às vezes a gente não consegue entender, aí às vezes o professor acha que se ele cede para o aluno, que o aluno está ganhando dele. Na verdade, olha quantas estratégias esse professor poderia criar para esse aluno, que fosse a gandula para poder pegar as bolas, ao invés de insistir numa situação em que ele já pode prever que os colegas vão crucificar essa criança a hora que ela estiver no gol e ele não conseguir pegar a bola, né? Fora as alterações que ele está tendo fisiológicas aí, de ansiedade, de suadeira, de não dormir, de não comer, às vezes até vômito e diarreia essa criança costuma apresentar, tá? Outras situações, compreender comandos longos, responder perguntas abertas, entender uma linguagem abstrata, processar a fala rápida, pedir ajuda, que eu já tinha falado, e dizer que ela está cansada. Às vezes ela não sabe pedir ajuda. É engraçado, porque desde a educação infantil, a gente trabalha isso com a criança, né? A gente dá um brinquedo de montar, um Lego, e ela não dá conta de montar, a gente cria situações assim, para que ela possa, gente, deixa eu só ver onde que está meu negocinho de ventilador aqui. Para ensinar para ela pedir ajuda, né? Então a gente precisa ensinar isso para os nossos estudantes também. E ensinar também, quando ele, né, não tem uma fala funcional, uma comunicação funcional, mostrar por imagem quando ele estiver cansado.
pode ser gatilho na nossa criança com TEA? Falta de previsibilidade, alteração sensorial abrupta, disputa de materiais, dificuldade de compreensão, dificuldade na comunicação, de volta aí, e às vezes o baixo limiar, a frustração. E às vezes a gente tem a doce ilusão de que a criança na terapia, a gente vai conseguir trabalhar isso tudo com ela, e ela vai ficar totalmente regulada. Ah, tá, a gente já sabe que o indivíduo com TEA tem uma inflexibilidade cognitiva. A gente pode trabalhar uma vida inteira essa inflexibilidade, que a gente nunca vai chegar no padrão de uma pessoa que tem uma flexibilidade cognitiva preservada, né? Dificuldade de compreensão. Eu posso trabalhar milhões de formas de compreender o que está sendo dito, de expressões sociais, mas em algum momento pode acontecer dele ter uma dificuldade ali naquela compreensão. Sem comunicação funcional, ó, sem saber a hora que ele, sem saber demonstrar, eu não entendi, isso está difícil para mim, eu estou cansado, eu preciso de uma pausa, o barulho está demais, porque às vezes nem isso a gente percebe, né? Eu não sei nem por onde começar, eu não consigo pedir ajuda, né? E aí é que vem a questão que eu estava falando para vocês. Todas as vezes que acontece algum comportamento inadequado, a gente vai ter um reforço. Esse reforço ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo quando ele vem associado com alguma coisa que o estudante gosta. Seja um elogio, seja um sorriso, ter atenção naquele momento. E o reforço negativo é quando aquela situação desagradável, ele conseguiu evitar aquela situação. Então, ó, eu não quero ficar sentado. O que eu faço? Eu corro pela sala. Aí o que a professora fala? Dá uma volta com ele na quadra. Não quer dizer que a gente não vá dar uma volta na quadra quando necessário. Mas eu preciso saber se aquele momento ali era de realmente liberar ele para ir para a quadra ou não. Ou se era fazer com que ele esperasse mais um pouquinho para depois liberar. Porque se, consequentemente, o resultado daquele comportamento dele foi alcançado por ele, que era fugir daquela tarefa, né, não quer ficar sentado, eu quero evitar ter que recortar, ele faz aquele comportamento e aí ele consegue o que ele queria, a gente está reforçando de forma negativa aquele comportamento. E, na verdade, a gente acha que a gente está dando uma punição quando a gente retira ele da sala, para ele não participar do que está acontecendo na sala, né? Aí a gente tem, né, a análise do comportamento, que é uma ciência que nos auxilia muito a entender os comportamentos, os gatilhos, e a manejar melhor esses comportamentos, né? Então, na aba, a gente tem um modelo ABC que ajuda a gente a compreender o comportamento, observando o antecedente, o comportamento em si e o que acontece depois. Qual foi a consequência daquele comportamento. Porque assim a gente consegue entender qual a função daquele comportamento ali. Então, a aba, né, é uma estrutura de técnicas como reforçamento positivo, o ensino estruturado, tentativa discreta e trabalho com habilidades sociais e acadêmicas, que são comprovadamente eficazes no desenvolvimento global do TEA. Quando a gente fala de treino de tentativa discreta, é uma estratégia que a gente usa para ensinar habilidades de forma estruturada, organizada e repetitiva, dividindo, então, em pequenos passos o que a gente quer que aquela criança aprenda. Se para ela, no primeiro momento, eu falo, você agora vai sentar, recortar a folha e colar no caderno, e ela não consegue nem sair do lugar, eu vou desmembrar a tarefa em etapa e mostrar para ela qual é a sequência que ela vai precisar fazer. A gente tem um quadro que a gente sempre orienta os professores, os monitores e as escolas, que é esse registro ABC. Eu vou colocar a data, lembra que lá a gente falou da questão de medir os comportamentos? Eu vou colocar a data, a hora e o local. O que aconteceu antes do comportamento, como a criança se comportou e o que aconteceu depois. Ela ganhou alguma coisa? Ela perdeu alguma coisa? O que aconteceu depois? E aí eu vou tentar entender qual era a função daquele comportamento que aquela criança fez. A gente precisa mudar o nosso olhar. A gente é treinado para olhar o comportamento, mas além do comportamento, eu preciso me perguntar o que o cérebro daquela criança está tentando me comunicar. Porque o comportamento, muitas vezes, não tem nada a ver com a situação que aquela criança está vivendo.
Então, ou seja, é isso que eu preciso entender. Eu trouxe um exemplozinho aqui, que depois vocês vão ter acesso, que é mostrando essa criança nível 2 de suporte, comunica por gesto e apontamento, né? Usa poucas palavras funcionais. A professora inicia uma atividade falando para esse menininho ficar sentado e não deu nenhuma explicação visual para ele, só falou com ele que ele tinha que recortar a tarefa. Ele não inicia a tarefa, a professora volta e insiste com ele para ele recortar. Pega na mão para guiar ele no recorte. O que o Miguel faz, né? Joga os papéis, rasga a folha, começa a chorar, bate as mãos na cabeça, que são comportamentos que vocês estão acostumados a ver aí, né? Recusando qualquer forma de interação naquele momento. Nesse momento, o que a professora faz? Preocupada, e eu entendo perfeitamente, viu, gente? Preocupada com os demais alunos, que nessa hora já está lá com os olhinhos arregalados e ainda atrapalhando a atividade dela, o que ela faz? Ela pede para a monitora de apoio levar lá, tirar o Miguel da sala, levar ele para um lugar para ele acalmar, que quando a gente tem uma sala de recursos, né, geralmente para lá que os meninos vão. Com isso, a atividade foi interrompida naquele dia e o Miguel não precisou fazê-la. Bom, e aí, quando a gente para pensar, então, no quadro ABC, na folha de registro, o que aconteceu antes do comportamento? Era uma atividade de recorte e de colagem na sala de aula. A professora insiste para o Miguel recortar. Qual foi o comportamento do Miguel? Ele empurrou a tesoura, jogou os papéis no chão e começou a gritar alto. Nesse momento, o que aconteceu? Ele foi retirado da sala e não precisou fazer atividade. Qual foi a função do comportamento? Fugir da tarefa. Porque se até então o Miguel estava bonzinho lá, tranquilo, e foi a tarefa que desorganizou o Miguel, o que a gente poderia pensar de fazer num próximo momento? Será que é porque ele não entendeu o que tinha que ser feito? Será que foi o jeito da professora de empurrar a tarefa para cima dele? Né? Bom, aqui eu trouxe para a gente diferenciar o que é a birra do que é a crise, lembrando que a criança TEA, ela pode ter a crise de desregulação, mas ela também pode estar fazendo uma birra. O que é a birra? A criança geralmente quer alguma coisa. Ela pega a birra porque ela quer um celular, ela pega a birra porque ela quer o tablet, ela pega a birra porque ela quer o brinquedo, ela quer comer, ela vai pegar a birra ali. Existe alguma coisa que é o que ela quer, mesmo que não seja um objeto. Pode ser um objeto, pode ser atenção. Vocês já viram quantas vezes a gente fala assim, nossa, esse menino faz isso toda vez que ele quer chamar atenção? E às vezes ele consegue, né? A criança observa o ambiente, sabe aquela criança que fala assim, ela deita no chão para depois começar a birra? Ou então a gente fala assim, essa criança só pega a birra quando ela está com o pai dela, comigo ela não pega. Ou o contrário, né? Pode parar quando consegue o que ela quer, então ela está lá esperneando uma crise danada. A hora que você entrega o celular, a crise para na hora. E há um controle do comportamento, então ela sabe o que ela está fazendo. Já na crise, principalmente porque é um quadro de desregulação, a criança não consegue lidar com aquela situação naquele momento. Ela está numa sobrecarga, seja emocional, sensorial ou com dificuldade de se autorregular. Muitas vezes ela perde o controle emocional, ela não para simplesmente porque a gente parou. A criança com TEA na crise, não adianta a gente falar para ela, como é que é? Cheira a flor e sopra a vela. Ela não consegue se regular naquele momento ali, tá? E há pouca capacidade de controle naquele momento. Então, gente, às vezes o que ela vai dar conta é a gente precisa saber, seja da saúde, seja da família, quando essa criança entra em crise, como que a família organiza ela. É colocando ela num cantinho para ela poder ficar lá, paradinha, sem ninguém incomodar, sem ninguém falar com ela. É quando você dá um abraço por trás apertado. A gente precisa saber como é que a família lida com essas crises para a gente poder ter o mesmo comportamento na escola. Aí agora eu trouxe a prática mais gostosa aqui para vocês, né? A criança que briga porque ela não quer dividir o brinquedo. O que é a primeira coisa? Quais são os sinais da crise? Aqui eu usei a palavra crise, gente, para mostrar o momento da situação e não a crise enquanto o oposto lá da birra, tá? Sinais da crise. E aí vocês vão ver que vale para as nossas crianças com TEA, mas a gente pode observar também nas outras crianças, né? Peraí. Quais são os sinais? Ela toma o brinquedo do outro, ela bate, ela chora,
ela tem crises aonde, né? No parque, com os irmãos, na escola, onde que acontecem esses momentos de desavença? Será que essa criança entende de troca de turno? Minha vez, sua vez? Vocês já devem ter observado que a gente trabalha muito isso com as crianças. Mas, às vezes, a gente trabalha até sem entender a importância de trabalhar as trocas de turno. O brinquedo é o hiper preferido dela? Às vezes, o brinquedo que ela mais gosta é aquele dinossauro de borracha. Ela está lá com o dinossauro do lado dela. A outra criança vai lá e pega o dinossauro. O adulto tentou forçar o dividir sem antes preparar. A gente tem uma tendência, né? Quando é o filho da gente e a outra criança quer o brinquedo e chora, a gente quer ensinar o nosso filho a não ser egoísta. A gente vira e fala assim, empresta pro coleguinha, meu filho, deixa de ser egoísta. E aí a gente está fazendo o quê? A gente está passando por cima dos sentimentos dos nossos filhos. Ou então a gente vira para o outro e fala com ele assim, devolve o brinquedo, menino, isso aí não é seu. Mas não de uma forma a acolher aquele sentimento dele naquele momento de que ele queria aquele brinquedo. E às vezes ele não compreende porque que o brinquedo não pode ser dele, né? Então, temos que observar como é que a gente está se comportando. O que pode ser? Pode ser um déficit de habilidade social, ou seja, ele não sabe realmente compartilhar as suas coisas com o outro, ele não sabe a troca de turno, o minha vez e a sua vez. Pode ser rigidez comportamental. A gente não fala isso desde lá dos nossos primeiros slides, da questão da dificuldade, da rigidez comportamental do TEA. Para ele, gente, aquilo é dele e ninguém pode pegar, tá? Ansiedade e baixa tolerância. Às vezes, aquele brinquedo é o brinquedo de suporte emocional dele também. E aí, quando aquilo é tirado dele, gera uma ansiedade, e aí pode saber que explode a crise ali depois. O que eu posso fazer nesse momento? Eu tenho que intervir cedo. Ensinar, organizar a troca de turno com essas crianças. Se eu já percebo as dificuldades da minha criança, eu já vou trabalhar isso com ela desde pequenininha. Por isso que eu falo da importância da educação infantil. Muita coisa que a gente precisa trabalhar na educação infantil e não trabalha, à medida que os meninos vão crescendo, vai ficando mais desafiador. Usar timer. Hoje existe assim, um monte de opção interessante lá na Shopee, de cronômetro, de reloginho de areia, do que for. Mas ensinar o quê? A hora que chegar no finalzinho aqui do reloginho de areia, é a hora de emprestar para o coleguinha e o coleguinha te emprestar. Oferecer alternativa. Fulano, olha, esse dinossauro aqui a gente pode deixar com outro coleguinha, mas eu tenho esse outro aqui que também é legal, né? Reforçar quando ele consegue esperar, quando ele consegue deixar o outro colega brincar um pouquinho. A gente, muitas vezes, esquece de reforçar os comportamentos adequados, né? Não aceita perder. Quando a gente tem uns TEA nível 1 de suporte aí, a gente pode passar por essa experiência. Não aceita perder. Todas as vezes que tem um jogo e ele perde, pronto, o circo está montado. Ele grita, ele esperneia, ele sapateia, ele quer bater no outro, né? Ele rasga as cartas, ele derruba o jogo, ele derruba as peças, ele acusa, ele nega as regras ali daquele jogo, né? Não é do jeito que ele estava achando que era. Será que esse jogo não está competitivo demais para o nível daquela criança? Será que ele está cansado e a gente está insistindo ali numa atividade, ele já está cansado, já está irritado, precisando descansar? Costumam deixar ele ganhar o tempo todo? Isso é muito frequente, gente. A mãe brinca com o filho o tempo inteiro, ela deixa ele ganhar. Eu tinha uma criança assim lá na PAI, e que tudo, a mãe gera competição. Então, por exemplo, ela quer que ele coma tudo, o que ela faz? Vamos ver quem acaba primeiro? O tempo inteiro ele é sujigado a competir. E ele não aceita quando ele perde. Basta ele perder para o escândalo estar ali montado. O que pode ser? Uma baixa tolerância à frustração, a rigidez cognitiva nesse momento e uma falta de treino gradual de perder. O que a gente pode fazer naquele momento? Parar o jogo, validar e ensinar. Perdi, está tudo bem. A gente, às vezes, para o jogo, mas não valida os sentimentos de quem perdeu. Né? A gente não valida, olha, eu entendo que você perdeu, mas numa próxima vez vamos ver o que acontece. Eu costumo fazer com os meus meninos assim, né? Sempre o jogo que eles escolhem, a gente vai jogar 3 partidas. E isso é combinado. Uma partida eu ganho,
uma partida ele ganha e uma partida a gente empata. Porque assim, todo mundo vai feliz para casa, tá bom? Retomar com uma versão mais fácil, mais cooperativa. Eu posso usar muitos dos jogos que são competitivos de uma forma cooperativa, porque aí eu tiro a disputa em campo e trabalho com os meninos em grupo, né? Reforçar. Bom perder quando a gente aceita, que é bom também porque a gente também ganha algo, a gente ganha experiência. Claro que a criança não vai entender isso, mas a gente mostrar que alguém tem que perder para que o outro possa ganhar. Crise com mudanças de planos, né? Ó, entra em crise quando não vai dar aquilo que ele quer. Entra em crise quando a gente insiste rigidamente em determinada situação. Aí o que ele faz? Ah, não, ele insiste na mesma situação, né? Aí chora, grita, agride. Ninguém está na escola para ser agredido, assim como ninguém está no consultório também para ser agredido. Só que, às vezes, o que a gente faz na hora que a criança está agredindo? A gente tenta segurar as mãos da criança para ela não bater na gente. E aí, gente, pensem sempre nessa cena. Eduardo, mãos de tesoura pegando no seu braço. Às vezes, o contato físico é como se fossem tesouras ferroando aquela criança. E aí, o que acontece? O comportamento piora. Só que se a gente não sabe disso, a gente acha que está fazendo o mais adequado, né? Será que ele foi avisado da mudança do plano, das mudanças de plano com antecedência? Ele tinha alguma expectativa fixa do tipo, hoje o papai vai te buscar na escola e depois da escola a gente vai tomar um sorvete. Chega final do dia, o pai não pôde ir, quem vai é a mãe. E tinha um combinado com esse pai para ser feito, e essa mãe nem sabia, né? Já estava no limite sensorial. Todas as vezes que a gente vai pensar em alguma alteração no TEA, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar não quer dizer que todas as crianças TEA têm disfunção de integração sensorial, mas a grande maioria tem. Eu não vou falar 100%, eu vou falar 99%. Então, a gente sempre precisa pensar primeiro se ela não está no limite sensorial dela, tá? O que pode ser? Ansiedade por imprevisibilidade. Lembra que lá atrás a gente falou de comorbidades? A ansiedade, ela é uma comorbidade na criança com TEA, na pessoa com TEA, muito frequente, né? E aí vem a questão mais agravante ainda, que é a questão da rigidez cognitiva. O que eu posso fazer nesse momento? Falar pouco, gente. Às vezes a gente quer dar uma lição de moral na criança, dar um tanto de explicação para ela, e isso não vai funcionar naquele momento, né? Validar. Olha, eu sei que não era isso que você esperava, mas isso é o que vai acontecer agora. Mostrar a alternativa concreta. Ó, o papai não veio te buscar, mas a mamãe veio. E o papai vai chegar mais tarde, mas você vai encontrar com o papai em casa. Dar uma escolha limitada dentro do novo plano. Vamos sair da sala para encontrar a mamãe? Você quer levar a sua mochila ou quer que eu leve? Eu tiro a criança do foco, mas eu já validei a frustração dela de estar esperando o papai para buscar e não ser ele, né? Usar um primeiro e um depois e manter firme. A gente tem sempre que ter em mente o que a gente quer trabalhar com aquela criança. Se isso está claro para mim, eu consigo criar estratégias, mas mantendo o que eu quero trabalhar com ela, tá? Transição para mudar de atividade, né? Olha, a crise quando precisa parar. Tá no parque, não quer voltar para a sala. Tá na sala, não quer descer para o recreio, né? Aí ela trava, ela chora, ela grita, ela se joga no chão, ela tenta negociar. É só mais um pouquinho e aí a gente cede. É só mais um pouquinho e aí a gente vai cedendo, né? Será que a gente teve um aviso? Geralmente a gente não faz isso com a criança. Ó, daqui a 5 minutos eu desligo a televisão. Só que o que é 5 minutos para criança? Se eu falar para vocês daqui a 5 minutos, talvez vocês tenham em mente o que vocês conseguem fazer em 5 minutos. Bom, eu consigo ir na cozinha, encher um copo de água, comer 2, 3 biscoitos, passar no banheiro, eu voltei 5 minutos. Mas se eu falar para vocês assim, olha, vocês têm 48 minutos. Se vocês não olharem no relógio, muito dificilmente vocês vão conseguir saber exatamente o que é 48 minutos. Então, 2, 5 minutos para a criança, no total abstrato, é quase impossível para ela conseguir, né? A próxima atividade é menos preferida? Ele está na educação física, vai ter que voltar para a sala, ficar sentado para uma aula de matemática que ele não sabe nem por onde passam os números. Então, existe grande chance dele se desregular na hora de voltar para a sala.
Já está sobrecarregado? Está cansado? Tem muito barulho? Né? A gente precisa pensar nisso. O que pode ser? Dificuldade de transição, que vai na questão das funções executivas, acesso ao reforçador, ele quer manter o que ele gosta de fazer naquele momento, né? Ansiedade pela imprevisibilidade, o que vem depois? E uma ação imediata, usar o timer visual ou contagem, usar o primeiro e o depois, mas que seja alcançável, né? Não adianta eu inventar uma coisa que a gente não vai dar conta de fazer. Dar uma olhada dentro da transição, ó, então agora está na hora de guardar o brinquedo, mas ele não quer guardar. Então o que a gente faz? Você guarda ou eu guardo? O ponto é, o brinquedo tem que ser guardado e a atividade acabou. Você guarda ou eu guardo? Manter firme, sem renegociar após a crise. Pessoal, eu estou vendo que deu aqui 8 horas. Eu vou só mostrar para vocês as outras situações que eu trouxe, né? A crise sensorial é muito comum desregular as nossas crianças. E aí eu coloquei aqui vários aspectos que desregulam a criança na crise sensorial. E aí eu fiz do mesmo jeito, sinais da crise, será o que é, o que pode ser e o que a gente pode fazer. Aí depois eu trouxe, apresenta comportamentos como bater, morder e empurrar. Bate em criança, ó, vou falar só esse aqui. Bate em criança e adulto, morde quando contrariado, joga objetos das pessoas. Será que aconteceu após um não? Tem uma criança que vocês já devem ter ouvido isso. Nossa, essa criança eu não posso falar não com ela, que ela, na mesma hora, ela vem me bater, né? Ela tentou comunicar alguma coisa e não conseguiu. Tem um padrão? Geralmente antes do recreio, é depois do recreio, é no finalzinho da manhã que ele já está exausto, é naquele ambiente ali do parque ou é no ambiente da sala de aula, né? Então, eu preciso observar mais o meu ambiente. O que pode ser? Uma frustração, mais a comunicação limitada. Fuga, eu não quero fazer aquilo ali, então eu empurro quem está perto de mim, né? Para poder escapar daquela demanda e daquela tarefa, e pode ser uma sobrecarga emocional e sensorial, tá? Enquanto eu tenho crianças que são buscadoras de estímulo, que é aquelas que correm, que gosta de subir no parque, nossa, você fala assim, gente, essa criança não acaba nunca a energia dela. E eu tenho aquela criança, gente, que a proximidade em fila, vocês não acham que é à toa, né? Que eles criam as filas para as pessoas com TEA. Não é só porque elas não dão conta de esperar, é porque a proximidade de muitas pessoas ali causam, às vezes, um desconforto sensorial nela, tá? Ação imediata. Segurança primeiro, bloquear os golpes com almofada. Tem uma almofada aí, ninguém é obrigado a apanhar, né? Afastar os objetos. Se eu já sei que a criança corre o risco de mandar as coisas em mim, e eu já passei por isso, a criança pegou a tesoura, a minha sorte é que a mira dela era ruim, eu estava recortando para fazer uma atividade com ela, fiz uma pergunta que ela não gostou e ela pegou a tesoura para mandar em mim. Reduzir fala e manter uma postura neutra, né? Quantas vezes, gente, faz muito mais sentido a gente falar para a pessoa, eu estou perto de você, mas eu não vou te encostar. Eu vou aguardar você regular e a gente volta a conversar. Direcionar para comportamento alternativo. Eles têm usado muito, não sei se vocês já viram isso no Instagram, e a gente vem ensinando isso para as crianças, né? Que a hora que der a vontade de bater no outro, a gente fala, ó, mãos calmas, ó, põe a mãozinha no colo, segura a mãozinha para ela não ir lá e bater no colega. Isso precisa ser trabalhado no dia a dia. E após acalmar, ensinar um pedido funcional. Quando você não quer ficar na fila, você pode me mostrar essa figurinha. Quando você quer descansar, você pode me mostrar essa figurinha. Quando você quer sair para ir lá para o pátio, porque você está cansado aqui na sala de aula, você pode me mostrar essa figurinha, tá? Aí eu trouxe a questão, né, da autolesão, quando ele se morde, aí o que pode ser? Deixa eu ver nosso próximo aqui. Quando ele se joga, quando a criança se joga no chão, na birra intensa, quais são os sinais? Será o que pode ser, na verdade? E o que a gente pode fazer naquele momento? Destrói os objetos, joga, quebra as coisas. Aí eu trouxe também as mesmas situações para a gente. Recusa de fazer as tarefas. Então, o que eu preciso pensar? Ela diz não, ela foge, ela chora, ela agride, ela procrastina até ela não aguentar mais, ela só faz se a gente briga, né? Será que a tarefa não está muito longa para ela, gente? É muito abstrata, ela não está conseguindo entender o que ela tem que fazer ali.
Tem começo, meio e fim claros para ela do que ela tem que fazer naquela tarefa? Será que ela sabe fazer ou está difícil demais? Você está pedindo várias coisas numa sequência? Pega o caderno, abre na página, agora recorta o papel, cola, né? O que pode ser aí? Fuga e evitação está muito difícil, está aversivo para ela. Falta de clareza e previsibilidade. E o reforço insuficiente para fazer. Só tem bronca. A gente, às vezes, usa mais da bronca, da repreensão, do que do elogio e do reforço positivo, né? O que eu posso fazer? Quebra a tarefa. Olha, você vai fazer só um pouquinho da tarefa, você vai fazer só o número 1 da tarefa, e aí já recorta e já entrega só o número 1. Dá escolha. Você quer fazer o número 1 ou quer fazer o número 2? O importante é ele fazer. Mas vocês concordam que quando eu dou uma opção de fazer o 1 ou 2 primeiro, eu estou deixando ele escolher, mas no final das contas ele precisa fazer os dois, né? Tarefa curta e depois reforçar. Quando a gente terminar a tarefa, a gente vai lá na quadra. Quando a gente terminar a tarefa, está na hora do recreio. Quando a gente terminar a tarefa, a gente pode montar o Lego. A gente vai poder brincar de massinha. Quando terminar? Não é na chantagem. Você só vai ter a massinha se você fizer a tarefa. Olha a diferença. Depois que você fizer a tarefa, você pode brincar com a massinha. Ajudar no início e ir retirando gradualmente a ajuda que a gente vai dar. Ah, ele quer controlar tudo, tem uma rigidez extrema, né? Deixa eu ver qual que é meu próximo aqui. Come itens não comestíveis, não sei se vocês passam por isso, né? Come tudo, põe tudo na boca. O que a gente pode fazer nesses momentos? Acho que finalizou agora. E esse foi o último. Corrido, né, gente? 1 hora judia muito de mim. Eu estou acostumada a dar 4 horas direto, mas eu consegui chegar no nosso último slide. Agora, se depois vocês quiserem uma parte 3, a gente pode focar, talvez, numa orientação parental, tanto para a orientação parental dessas crianças que se desregulam na sala e acolher essas famílias, quanto para as outras famílias também. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, né, Darlene, é muito essa questão, assim, essa família precisa estar no lugar da outra família, porque ela não sabe o que a outra família vive. E ela vem reclamar da agressão, e às vezes ela não sabe nem que o filho dela pode ser o causador daquele bullying com aquela outra criança. Eu trabalhei numa instituição de longa permanência, né? E lá, óbvio, né, gente, era de longa permanência para pessoa com deficiência intelectual. E eu tinha os meus jovens lá, e eles tinham uma coisa assim, ó. Só de olhar um para o outro e fazer assim, ó, significava que o pai do outro tinha morrido ou a mãe do outro tinha morrido. E, na verdade, não tinha. Mas bastava aquilo para aquele que foi o que foi informado que a mãe tinha morrido, sair de lá para vir bater no que está aqui. Então, às vezes, são sutis as coisas que desencadeiam os gatilhos. E pensem sempre, gente, não é do nada. Às vezes pode nem ser aquele coitadinho que apanhou no momento. Sabe aquela coisa assim, a pessoa estava no lugar errado na hora errada? E às vezes ela foi a primeira que apareceu. Mas sempre pensem nisso, sempre desconfiem. Raramente vai ser do nada que a minha criança sai do lugar que ela está e vai lá, do nada, bater na outra criança. Não sei se eu te ajudei aí, mas... Com certeza. Isso mesmo. Né? Mas lidar com pais não é fácil, né, gente? Já diziam psicanalistas, se não existisse pai, mãe, não precisava de existir psiquiatra, né? Então a gente sabe que as causas aí, as famílias são realmente complicadas, as famílias dos nossos também são, né? E claro, a gente não quer que o filho da gente apanhe. No fundo, o que a gente gostaria de falar é, da próxima vez você desconta. Só que isso é uma coisa que a gente não pode fazer, né? O que a gente sempre tenta ensinar é, a gente precisa, chama o adulto, explica para o adulto o que aconteceu, né? E é claro que a gente não quer que aquela criança seja o saco de pancada, né, gente? Óbvio que não. Mas a gente precisa também trabalhar essas outras questões com o restante da turma. Porque os meninos provocam, eles irritam. Às vezes pode até nem ter a intenção de irritar, mas acaba irritando, né? Isso mesmo. E a gente pensa também que o que a gente percebe também, Alexandre, é que às vezes, para as mães, é mais fácil jogar a culpa no problema da criança, entendeu? Às vezes a mãe agride, ela usa desse Exatamente. laudo que tem
Vai, mas ele é autista. Então, isso também é ruim para a gente, enquanto escola, né? Péssimo. Péssimo, mas isso acontece. Isso E acontece sabe muito. o que às vezes ainda é pior? Às vezes, assim, por exemplo, hoje eu tava na minha sala, e da minha sala eu escuto muito o que acontece na sala de espera. E essa criança, gente, extremamente agitada. Ela, literalmente, ela quase derruba um consultório inteiro. E aí, a mãe estava do outro lado, escutando tudo. No que essa criança sai, essa mãe dá um salavanco nela e grita com ela assim: eu não estou mais te aguentando. Eu vou acabar te entregando para o seu pai. E aí, o que a gente aprende disso, gente? A criança ela vai repetir o comportamento que ela vive em casa. Só que muitas vezes a mãe não conta. Ela não conta que ela bate. Então ela fala assim: oh, meu filho bate aqui, não sei por que ele faz isso. Meu filho fala palavrão? Ah, lá em casa ninguém fala. E na verdade, muitas vezes a forma que ela tem para corrigir, para segurar a criança, é batendo. E aí não entende por que a criança repete comportamento em casa, ela repete comportamento na escola, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? É sempre corridinho os nossos encontros, né? Alguém A quer gente tem comentar? que ter o tempo passar, viu, Alexandre? Oi? A gente nem percebe a hora passando, tá? Nossa, menina, eu só percebo porque eu vou vigiando aqui no meu relógio, aí eu vou ficando louca. Eu falo, ai, meu Deus, tá quase na hora aqui, mas deixa eu dar uma corridinha aqui que dá tempo. Mas foi. Assim, parece, né, receita de bolo, gente, mas assim, as dicas que eu trouxe aqui são dicas que funcionam. E é claro que a gente, aos pouquinhos, vocês vão treinando o olhar, e aí vocês começam, pelo menos, parar para pensar, não, peraí, realmente, todas as vezes que aquela criança vai lá e bate no colega, ou que acontece alguma situação, vocês vão conseguir observar melhor por que isso acontece. E aí eu acredito que vai facilitando mais o dia a dia aí de vocês, né?